Hoje nós vamos aprender a fazer cabeçalho e rodapé dentro do Word e ele vai ficar dessa forma. Vamos lá? Então nós vamos começar aqui clicando na parte de inserir na guia, logo no menu. Dentro de inserir eu já tenho a opção cabeçalho e rodapé. Eu vou começar inserindo um cabeçalho simples. Você tem duas opções na forma de inserir o cabeçalho. Vou desfazer para mostrar para vocês como é que funciona. Eu posso, na hora de inserir o cabeçalho, simplesmente clicar na área do cabeçalho e ele já vai me mostrar. Clico aqui duas vezes, ele vai inserir automaticamente. Dentro do design, eu consigo especificar o tamanho do meu cabeçalho, se eu quero que ele fique maior ou menor. Isso vale até para quando você vai colocar uma imagem dentro do seu cabeçalho. Ele pode ficar pequeno e a imagem ficar grande e acabar sobrepondo o texto que você vai escrever embaixo dentro da imagem. Então vamos olhar aqui como é que nós vamos fazer. Dentro do meu cabeçalho eu posso inserir imagens, eu posso inserir texto, tabela, tudo que eu posso inserir no corpo do Word, no corpo do documento. Qual que é a diferença? Que tudo que eu colocar no cabeçalho e no rodapé, ele vai se repetir daquela forma, naquela formatação exatamente igual durante todo o documento. Então, tanto faz o tamanho do meu cabeçalho. Eu posso fazer, inclusive, um cabeçalho que tenha uma coisa bem grande, uma lateral, tanto faz. Olha só, vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Eu vou inserir aqui, dentro das imagens do meu cabeçalho, eu vou colocar aqui a logo da Multiplique. Eu posso colocar o logo centralizado. Eu cliquei aqui o Ctrl E, que seria a mesma coisa de eu clicar aqui para centralizar o parágrafo. E eu posso colocar, por exemplo, eu posso inserir aqui uma tabela, uma caixa de texto. Vamos inserir uma caixa de texto aqui. Vou inserir uma caixa de texto de comprido. Ela vinculada ao cabeçalho, ela vai se repetir em todo o meu documento. Vou colocar aqui dentro da minha caixa de texto. Nós já temos uma outra aula como formatar caixa de texto, vocês podem dar uma olhadinha lá. Aqui dentro da caixa de texto eu vou escolher o que eu vou escrever, o que eu vou colocar no conteúdo. É muito comum, por exemplo, para papéis timbrados dentro de escritórios, de escritório de advocacia, de escolas, dentro de uma coisa onde você quer manter aquele conteúdo igual aqui, por exemplo, o nome de todos os sócios, como que funciona, o endereço, o telefone, esse tipo de coisa. Ou uma imagem, alguma coisa que você queira colocar que vai se repetir, e somente durante o corpo do texto aqui é que você vai ter variação. Tudo que tiver dentro do cabeçalho, que tiver dentro do rodapé, ele vai se repetir igualzinho durante todo o texto, todo o documento. Então, por exemplo, vamos chegar isso daqui para baixo, configurar ele no meio aqui. Vamos colocar assim, ó. Escritório de arte moderna. Aqui no rodapé, eu gosto de usar no rodapé e não no cabeçalho a configuração de página, de número de página. Por quê? Porque no rodapé ele vai ficar mais discreto. E eu acho mais interessante fazer essa configuração aqui de número de página à direita, pequenininho, dentro do rodapé. Você vê que na hora que eu vou fazer a inserção do número de página, ele me dá a opção, olha, de onde que eu vou colocar. Colocar o número de página no início da página, no fim da página, qual posição que ele vai ficar, no começo, no fim. Vendo? Eu tenho todas as especificações, todos os modelos. Inclusive, eu posso colocar na formatação do número de páginas que eu quero que ela comece do número 2. Muito comum quando você usa a primeira folha de rosto com a formatação diferente. Então, você não vai ter um número na primeira folha, o número vai começar na segunda e ele vai começar com a numeração correta, porque ele já vai começar pela número 2. Eu posso colocar a configuração desse meu rodapé, de colocar ele no finalzinho da página, do lado direito, que é o que eu gosto de usar. Você pode configurar também o tipo de rodapé que ele vai colocar, número romano, número arábico, com traço, com letras, capítulos, pode colocar tudo. E vamos deixar uma especificação aqui, inclusive, ficou com um número aqui dobrado, vamos tirar isso daqui de cima. E vamos colocar a nossa logo.
Então, aqui eu tenho a página, a logo. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, para vocês verem como é que ela tá. Até agora, tá vendo? A configuração dela, como é que ficou. Agora vamos inserir uma tabela aqui, que eu acho bem interessante. Você tem duas formas de inserir texto, né? Como eu falei para vocês, você pode inserir uma caixa de texto. Para quem não gosta de usar caixa de texto para ficar no cabeçalho, pode usar inclusive uma tabela. Inserir uma tabela de uma célula só, onde você configure a sua célula para ficar além do limite do tamanho dela. Essa daqui é mais complicada para quem quer formatar, mas mais simples para quem quer escrever. A forma mais adequada de você fazer isso não é através da tabela, e sim da caixa de texto. Então você vem aqui, clica duas vezes em cima ou do cabeçalho ou do rodapé, ele vai abrir, você vai inserir a caixa de texto, vai escolher o modelo da sua caixa de texto, barra lateral animada, ele tem vários tipos de formato. Você pode inclusive desenhar à mão livre a sua caixa de texto e ela vai ficar lá no tamanho que você desenhar. Você vai inserir o texto dentro e aquele texto que você inserir vai se repetir em todo o seu documento. Então, qual que é a tarefa de hoje? Nós vamos fazer exatamente este mesmo modelo aqui. Você vai colocar todas as informações para que você tenha um documento exatamente igual esse ao meu, igual esse meu. Vai colocar o título. Dentro do seu título você vai colocar o texto que está aqui. E você pode colocar também a configuração para a letra, tudo da mesma forma com que você faz no resto do documento. Eu posso formatar o fundo da minha caixa, eu posso formatar o contorno da minha caixa. Eu não aconselho você formatar colorido caso você não tenha uma boa impressora colorida para tratar a impressão. Senão vai ficar uma coisa de baixa qualidade, vai ficar muito ruim. Vamos colocar um espaçamento duplo aqui para poder ele ficar mais distribuído, já que é uma caixa de texto comprida, né? Então ele fica distribuído de forma mais uniforme. Dá uma afastadazinha para você olhar de longe como é que ele tá, centralizado e pronto. Vendo que ele ficou apagadinho? Não é que ele vai ficar impresso dessa cor. Isso aqui ele só está te dizendo que essa área você não vai editar, a não ser que você esteja dentro da caixa, dentro do rodapé e do cabeçalho. Para isso, então, nós vamos configurar agora a nossa margem. Se eu carrego aqui, você viu que ele carrega tudo junto? Então, o que eu faço? Eu vou formatar o parágrafo e vou fazer que ele tenha um recuo à esquerda do tamanho aonde eu me afaste do texto que eu estou escrevendo. Olha lá, quando eu mostro aqui em cima, ele vê que ele está numa margem de 1,5, certo? Então, eu tenho que fazer no mínimo 2 centímetros de recuo para que eu escreva o meu texto e ele não encoste na minha caixa de texto que eu deixei ali no cantinho. Ele vai ficar sempre afastado dela e ele não vai fazer a sobreposição em cima da caixa de texto. Certo? Então, vocês vão fazer isso. Nós vamos colocar, fazer um documentozinho simples. Todos os textos que fizer aqui, na verdade, ele vai servir mais para você poder fazer
a estruturação do seu exercício do que pode também já aproveitar para fazer a parte de digitação, para treinar a sua parte de digitação, caso seja necessário. Caso não, é só para você aprender a formatar mesmo a área do documento. Como que funciona a formatação padrão de uma declaração? Eu vou usar um espaçamento depois mais simples, vou usar um espaçamento de 1,5 e o recuo na primeira linha, além do primeiro. Esquece esse daqui. Esse aqui ele é somente para formatar a margem para eu não passar por cima da minha caixa de texto. Tudo que eu for configurar dentro do meu texto de agora em diante, ele vai ser configurado esquecendo esse. Vou fazer ele justificado, porque é o padrão de um texto formal. E vou colocar aqui o texto normal de uma declaração, a declaração padrão. Você pode colocar aqui, logo depois que você coloca o nome da pessoa, você tem a parte de qualificação dela. Pega a parte de qualificação, número de documentos, CPF, RG, se a pessoa é solteira, se é casado, essa parte de qualificação para você especificar quem é a pessoa. Dentro da parte de qualificação é a parte essencial que você tem dentro de uma declaração. Quando eu termino essa parte aqui, inclusive se eu tenho um documento oficial, como por exemplo um documento desse daqui que vai falar em nome da escola, é bom eu colocar já no rodapé a qualificação da escola, o nome da escola, tudo que vai fazer com que ela tenha uma identificação geral, sem que eu fique me repetindo todas as vezes fazendo exatamente o mesmo documento. Eu já deixo a qualificação da escola, eu posso colocar aqui do lado, inclusive, uma coisa bem interessante de você colocar dentro da caixa de texto aqui, é você colocar telefone, e-mail. E-mail nunca começa com letra maiúscula, né? Então, nós vamos sempre colocar essa formatação para que ele fique com letra minúscula. Vamos deixar essa letra do e-mail um pouquinho menor. Uma formatação para ela ficar mais estreitinha, para ela caber de uma forma mais adequada. Acho que essa vai ficar muito apertada, então vamos colocar... Aqui eu posso fazer uma formatação de parágrafo que tenha um pouquinho menor o espaço, né? Já que eu não preciso ficar tão longe do outro, fica até mais bonitinho. Aqui e aqui. Eu vou tirar, inclusive, essa parte aqui desse espaço aqui. Isso. Pronto, ficou melhor.
prontinho. Eu vou colocar aqui a data que eu tô gravando o vídeo, mas você vai colocar a data do dia que você estiver escrevendo. Vou colocar novamente um espaçamento aqui um pouquinho maior, para não ficar aquele texto que fica todo, como diria minha mãe, parecendo uma sainha curta, porque ele fica bem em cima, só no comecinho da folha, e ele não tem texto que vai continuar. Então a gente puxa ele um pouquinho para baixo. Como que eu puxo ele um pouquinho para baixo? Aumentando o espaçamento ou aumentando a distância que eu tenho aqui em cima e a distância que eu tenho aqui. E aí vai terminar mais ou menos mais perto da metade da folha. Certo? Então vocês têm uma visualização um pouquinho melhor, mais de longe. Se eu quiser, inclusive, fazer uma segunda folha com qualquer tipo de texto, ela já vai carregar junto as formatações que eu fiz vinculadas ao cabeçalho e ao rodapé. Então, esse daqui é que é o nosso exercício de hoje. Fique com Deus, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!